Muito bem. Vamos agora à leitura em Hebreus. Vamos ler o capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Senhor Deus, estamos precisando de Ti neste tempo, mais do que as pessoas precisaram de Ti em outros tempos. Estamos no tempo que culmina as obras de Satanás e que culmina as obras de Deus. Pedimos que o Senhor nos conceda graça enquanto meditamos na Sua palavra e que o Seu povo seja orientado para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bem, eu quero falar sobre negando a fé de rapto. A mensagem Fé Perfeita, 114, o irmão Brana diz: pense, assim é a palavra de Deus. Discerne as intenções do coração. A palavra feita carne. Aleluia. A palavra operando em carne humana por meio de sinais físicos, materiais e escriturísticos. Tudo perfeito para trazer a você uma fé perfeita, para um rapto perfeito. A gente está vivendo no tempo que depende muito de uma fé superior a todos aqueles que tiveram fé no passado. E parece que a fé que alcançamos parece não ser superior. Fé é revelação. Revelação é fé. Se você olhar para o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram fé para testificar de Deus e dizer que eles não prostrariam diante de nenhuma imagem, e lançado na fornalha, foram livres. Isto é uma grande fé. Mas hoje Deus não está precisando de ninguém que tenha uma fé como Sadraque, Mesaque e Abednego. A fé de Daniel, a gente corre até de cachorro. Mas você vê a fé de Daniel, a revelação que Daniel teve. Foi lançado dentro da cova dos leões. Quem é que tem uma fé desta? A gente corre até de cachorro, de gato. Então, como ter uma fé como a de Daniel? Hoje não se precisa de ter aquela fé de Daniel. Você não está sendo lançado dentro de uma cova de leões naturais. Tudo que nós temos hoje é espiritual, as lutas são maiores, e aí depois vêm os nossos problemas do dia. Então, quando a gente fala em fé,
e olha para esses homens do passado, é como Paulo escreveu sobre a fé em Hebreus 11, e diz: que mais eu vou falar? Contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. Aqueles homens que venceram reinos, venceram fornalha, venceram leões. São Paulo também se sentiu pequeno diante daquela fé que aquele povo tinha naquele tempo. Mas ele, no seu dia, é que tinha que ter fé para vencer Roma. Não era aquela fé de Daniel, era uma outra fé para o dia. A pessoa quer viver naquela fé daquele dia e se reprova. Eu não tenho aquele tipo de fé, mas não precisa ter, você não vai ser lançado na cova de leões. Não precisa ter, você não vai ser lançado numa fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Então, você tem que ter uma fé. Fé é revelação. Quando eu digo negando a fé para o rapto, isto é, negando a revelação para o rapto. Que as pessoas acham que elas têm uma classe de fé e que com aquela classe de fé elas subirão. Com a fé de Daniel você não sobe. Com a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego também você não sobe. Com a fé de Paulo você não sobe. Paulo sobe no seu dia. Ressuscita e sobe no seu dia. Mas nós vivemos no dia que a fé que nos é exigida, a revelação que nos é exigida, é superior a todos estes homens, a todas as fés que eles tiveram. Então não adianta você querer igualar-se à fé deles. Você precisa da fé de hoje. Né? A fé de hoje. Hoje você tem uma luta superior a que muitos tiveram lá atrás. Quando você encontra os dias paralelos, os dias que mostram também que lá tiveram que ter uma fé e aqui tem que ter, você pode comparar nos dias de Ló, nos dias de Noé. Aí você compara nos dias de Brana, certo? Que era exatamente nos dias do Filho do Homem, nos dias de Noé, era uma repetição. Então, aí exige. Irmãos, se as pessoas pudessem hoje entender que depois de toda a pregação do profeta, ele pregou uma mensagem sobre casamento e divórcio. Se pudéssemos entender que estamos vivendo em dias idênticos, mas se você tiver uma revelação, uma fé na mensagem do profeta, eu sei que isso pode chacoalhar alguns, mas você que está dentro da mensagem, você crê na mensagem, se você tiver uma fé verdadeira, uma revelação da mensagem do profeta, você não precisa ficar casando 2, 3 vezes, não. Esse negócio de ficar casando 2, 3 vezes, 4, é porque não tem alcançado a fé para esse dia. Que nós temos que ter fé para vencer o espírito desse dia. E saber, cada vez que você tem um fracasso, levanta-te, bate a poeira e luta pela fé. Você tem uma revelação. E ninguém tem uma revelação sem ter um fracasso, sem ter uma luta, sem ter alguém que o combate, que o escarnece. Mas você permanece firme, permanece de pé. A revelação para hoje, que é a revelação para o rapto. Se você nega e tem fé para a cura divina, você tem fé para expulsar demônios, que é muito bom. Tem demônios que só saem com jejum e oração, então você vai, jejua, ora, e demônios saem. Isso tudo é bom, mas não é a fé de arrebatamento. Você tem fé para orar e ser curado.
alguém ser curado de AIDS, tuberculose, câncer. Não é a fé que eu estou falando. Estou falando de uma fé superior. Mas quem é que tem fé superior? Deus não conta essa fé que nós temos para expulsar uma doença maior do que a revelação que Ele mandou para nós no último dia, através da voz do sétimo anjo. Deus não conta. Aquilo ali não é maior, isso daqui é maior. É isso que o Senhor Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores ainda fará. Entende? Então a maior obra não é aquilo lá atrás, não é o que eles fizeram, a maior fé não é o que eles tiveram. Foi esplêndido, maravilhoso, a fé de cada um no seu dia. Você quer ver a fé que se exigiu para eu crer na mensagem em 1972, 73? Não é a mesma fé que se exige hoje. Aquela fé, aquela revelação para aquele dia, era para eu crer num profeta que ninguém cria, era para eu receber o batismo em nome de Jesus Cristo que os outros não queriam, era eu crer num só Deus, que eu mesmo pregava que tinha 3 pessoas na divindade. Então, aquela fé, lá atrás, que eu tive, que era a revelação, para aceitar essa mensagem, não é a fé de Rápido, não é a mesma que leva no arrebatamento. Então, quando você lê sobre fé, você tem que pensar: revelação. Fé é uma pedra, é uma revelação, é uma rocha. Em que rocha você está? Eu estou numa rocha de 2000 anos atrás. Você não pode ser raptado. Aí você vai aqui em Hebreus 11, 39 e 40, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E eles o que tinham? Venceram reinos. Foram cortados por fio da espada. As mulheres receberam a ressurreição de seus mortos. Foram abençoados, venceram cova de leões, venceram fornalha. Mas Paulo diz: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a mensagem que temos, a fé que temos hoje, é uma fé perfeita para Rápido. Se você ficar só na fé perfeita, não é suficiente, porque você tem que ter revelação. Por que a fé é perfeita? Eu sei que as pessoas acham difícil, mas por quê? O que é perfeito é Deus. O que é perfeito é Brana. O que está na mensagem do profeta MacArthur Oliveira. Talvez eu falo às pessoas, mas não está escrito. MacArthur Oliveira, irmão Brana escreveu uma carta para ele. Paulo escreveu uma carta aos romanos, aos coríntios. Brana escreveu, mandou uma cartinha em áudio para o irmão Liveiro e mostrou para ele. Você sabe que Gran quer dizer 6, e 6 significa o homem, o mundo, mas Bran significa perfeito, perfeição. Então, fé perfeita é fé Bran. Fé Bran. Rápido perfeito, aqui ó. Vocês têm uma fé perfeita para um rápido perfeito. Irmão Brano não ia pregar isso no seu dia. Ele pregou fé perfeita e deixou que estas coisas fossem mostradas para nós depois de 40 anos. Porque ele não podia, Deus disse para ele: não diga a ninguém. Ele não podia falar no seu dia, mas eu estou aqui para falar para você. O que é fé perfeita? Fé Bran. Vocês é louco. O que é rápido perfeito? Rápido Bran. Isto é, você tem que estar estabelecido na fé do dia.
porque é a fé do dia que te dá o rapto do dia. E eles que lutaram, venceram, foram abençoados, mas não são perfeitos sem nós, porque nós é quem temos a mensagem 7. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, 7, Bram. É nós que temos a mensagem perfeita. Não adianta o denominacional achar que ele tem uma mensagem perfeita de cura divina. Não, filho, isso daí é uma fé normal, natural. Não é a fé que é exigida hoje para arrebatamento. Nós temos aqui a mensagem do irmão Brana, já lemos muito isso, e eu quero ler para você outra vez. Mas deixa eu me estabelecer meu pensamento nisso daqui para te ajudar. Fé Bram. Fé Bram não é fé para a cura divina. Revelação Bram não é para cura divina. Se tem cura divina, mas não é preciso esta revelação. Você pode ter cura divina sem esta revelação, mas você não pode ter o rapto sem esta revelação. Revelação de um rapto Bram, do rapto perfeito de uma fé perfeita. Amém? Aí o irmão Brana diz assim, no 135, finalzinho da fé perfeita: estamos chegando agora à perfeição. Eu quero só posicionar isto. Talvez você diz, mas não há necessidade. Mas eu quero posicionar assim: estamos chegando à perfeição. Quando se fala em perfeito, perfeição se lembra de Deus com novo nome, Deus Bram. Perfeito, porque perfeito é Deus. Mas Deus tem novo nome exatamente na 7ª era e tem 7 letras no nome, B-R-A-N-H-A-M. Então aqui está: estamos chegando agora à perfeição. Deixa eu ler: estamos chegando agora a Abrão. Ele diz, como pode? Ele diz, porque o povo tem que chegar a isto, a perfeição. A mensagem do profeta, primeira e segunda etapa, não é perfeita. Será que o povo não tem luz para isso? Ela não é perfeita. A mensagem do irmão Brana, cura divina, primeira e segunda etapa, discernimento, não é perfeita. A mensagem perfeita do profeta é a 3ª etapa, a 3ª puxada, porque o próprio irmão Brana diz que a 3ª puxada que era a mensagem dele. Ele diz que não era cura divina, não era discernimento, não era a primeira e segunda etapa, mas era a 3ª etapa. Então guarde bem: estamos chegando agora à perfeição, a Abrão, ao 7. Não estamos chegando ao 6, a Billy Graham, que é muito bom. É o 6, é o mundo, é o homem. Você quer melhor? Quero. Eu quero além do homem, eu quero Deus. Entendeu? O 6 é o homem, mas o 7 é Deus. O número de Deus, diz o profeta, é 7. O número da redenção, diz o profeta, é 7. O novo nome é 7. Ele não podia falar. Só dele falar, o número de adoração é 7. Agora você vai adorar a Deus com fé perfeita, com fé Bram, num rapto Bram. Eu não sou raptado com Wesley, pentecostais. Não há rapto se você ficar apenas com a mensagem de Paulo, pois Deus deixou que o Apocalipse, que ia cumprir durante 2 milênios, e depois do Apocalipse cumprido, estas partes que foram cumpridas dentro de 2 milênios, aí Deus mandaria Apocalipse 10, que era o irmão Brana, 10:7, para revelar o que foi cumprido. E logo o que ia acontecer, Deus diz para ele, não diga a ninguém.
Ele revelou o que passou, mas ele não podia falar nada daquele presente, Bran, e nem do futuro. Ele não podia falar, alguém diz, mas ele falou do rapto. Tudo bem, falar do rapto é uma coisa, mas o irmão Branham não podia falar daquilo que concernia ao nome dele. A mensagem que ele estava pregando era perfeita, e ele só pôde falar até o 6º selo, e ele diz, 6 selos foram abertos, ele não pôde abrir o 7º, é o selo de Deus, é a vinda do Senhor. Aquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24:36, o dia do Senhor, que era exatamente o tempo do profeta, e as pessoas não podiam saber naquele dia. Hoje nós estamos sabendo, não é porque eu sei, não. Eu estava pensando assim, comer o livrinho. Comer o livrinho é estudar as mensagens do profeta, isso é comer. Estudar, crer nelas. Quando você estuda apenas, não quer dizer que você crê. Quando você lê, não quer dizer que você crê. Mas você tem que ler, você vai estudar, porque você lê ela como um jornal. Que tem gente que lê a Bíblia como um jornal, lê a Bíblia historicamente. Só para contar história, para dizer, eu sei o salmo tal, eu sei falar isso, eu sei falar o versículo tal, só para saber algumas coisas. Mas nós estamos falando de algo superior a isso. Você e eu, nós precisamos desta fé perfeita, desta fé de rapto, quer dizer, revelação perfeita, revelação de rapto. Revelação é fé, onde você está fundado, não afundado, está estabelecido, arraigado. Isto é fé, é alicerce, é onde cada um de nós estamos firmados. Amém? Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Eu a estou buscando, e para mim significa muito sacudimento, é igual para você, porém juntos chegaremos pela graça de Deus. Amém. Agora você tem que encarar isto. Vou repetir, porque é bom você ter estas coisas certas. Se você não tem a fé que Paulo teve, porque foi uma fé para o seu dia, e você tem a fé deste dia, aí você vai descobrir que você, para ter a fé deste dia, teve que passar por aquele dia de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bran. Você teve que passar, por isso agora você tem uma fé completa. Você não tem a fé no 6, e sim no 7. Você sabe que o profeta, por mais que ele diz, abriu 6 selos, ele pregou mais mensagem dizendo, 7 selos foram revelados. Ele diz, o 7 é a vinda do Senhor. O 7 é mistério, o 7 é segredo. Então Bran é mistério, Bran é segredo. Vinda do Senhor era a vinda de Bran. Ele diz, mas como pode ser isso? Porque a vinda do Senhor era o Senhor num homem. A vinda do Senhor é o Senhor numa pessoa. Nós estamos aguardando agora o arrebatamento. Ele vai nos arrebatar. Para nos arrebatar, nós não podemos ter apenas a fé de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bran. Olha para você ver. Porque aquilo que William Branham não pôde falar é exatamente o que nós temos que ter fé hoje. Por isso a pessoa nega a fé do rapto. Ela não nega a mensagem do profeta, ela não nega a Bíblia. Ela nega a revelação do rapto.
O rapto, diz o profeta na mensagem, o arrebatamento. O rapto é uma revelação. Você crê, e se é uma revelação, você sabe que o rapto é a revelação dos 7 trovões. D-R-A-M-H-A-M. É a revelação dos 7 trovões, das 7 letras, do nome do profeta, dos 7 picos daquela montanha, que Deus diz para ele: o seu nome está escrito sobre toda ela. E era Deus que estava conversando com ele. Você lê a mensagem, a brecha para você ver. Então, parado na brecha, por favor, parado na brecha. A brecha é dos selos. Parado na brecha, 138 a 155, para você ver isto. Agora, Deus estava mostrando algo para o profeta, que isto seria revelado a nós mais no final. Deixa agora eu ler o parágrafo que vocês conhecem. Primeiro selo, 75. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. Agora, se você ler outras mensagens do profeta depois dos selos, você vai ver ele dizendo assim: está dentro da Bíblia, só que ninguém podia ver, estava escrito. Mas Deus diz para João: não escreva. Deus disse para Brana: não diga a ninguém. Deus disse para João outra vez: coma e pregue a povos, reis, nações e línguas. Então, a esposa de Cristo nesse dia é o João. Ela tem a oportunidade da revelação. Não negar a revelação, não negar a fé, mas ela tem a oportunidade de obter a revelação do arrebatamento. Ter a revelação do arrebatamento é crer que 7 selos foram revelados, porque revelação é fé, é uma pedra. E essa revelação te mostra a coisa clara. Então você tem revelação que o 7º selo foi revelado, que o 7º selo era Brana. Você tem revelação que os 7 trovões era Brana. É o 7, que não podia escrever. Se João escrevesse há 2000 anos atrás, não precisaria do homem agora pregar, já estava escrito, já estava revelado. Mas Deus deixou aquilo ali escondido. Está lá dentro, mas está escondido. O batismo em nome de Jesus Cristo está na Bíblia, mas está escondido dos pentecostais, que é a classe mais elevada em fé, para curar enfermos, expulsar demônios, estudar a Bíblia. Está escondido deles e está dentro da Bíblia. Atos 2, 37, 38, batismo em nome de Jesus Cristo. Atos 8, 14 a 16, batismo em nome de Jesus Cristo. Atos 10, 47 e 48, batismo em nome de Jesus Cristo. Atos 19, de 1 a 6, batismo em nome de Jesus Cristo. Atos 22, 16, Paulo diz: levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Mas você não vê esse povo ter revelação, ter fé na Bíblia. Se eles tivessem fé na Bíblia, eles saberiam que Pai, Filho e Espírito Santo é o batismo que Pedro realizou no dia de Pentecostes em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não tem revelação. Não tendo revelação, só lê a Bíblia. Fica apenas com a letra, e Paulo diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Você tem a letra em Mateus 28, 19, mas o espírito da letra de Mateus 28, 19 está em Atos 2, 38. O espírito da letra, o espírito vivifica, mas a letra mata. Você toma a letra do sábado no Velho Testamento, mata. Eles querem apenas guardar um dia de 24 horas. Mas quando você entra no Novo Testamento, você vai ver que o sábado não é um dia de 24 horas, é uma eternidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo. Vocês têm que tomar sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e receberei. Olha que descanso agora. Sábado para as vossas almas. Descanso. Sábado quer dizer descanso. Então, a vida, o espírito do sábado do Velho Testamento está em Mateus 11, 25 em diante. Se eles pudessem ver isto, logo você vai ver. Você toma a mensagem do profeta, aquilo que ele pôde falar e aquilo que ele não pôde falar. Você tem que saber que o que ele não pôde falar, você pode ler. Está em letras. Bran, perfeito, perfeição. 7 trovões. Precisamos desses 7 trovões para ser arrebatado. Mas onde está a vida dessa letra? A vida das expressões de 7 selos revelados está exatamente em Apocalipse 10, 8 a 11. A vida, você não tem a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, que é a mensagem da esposa de João. Você não tem vida a mensagem do profeta. Ela não tem vida. Por que hoje a mensagem do profeta tem vida? É porque agora você não ficou na letra apenas. Muita gente decora a letra, decora as mensagens do profeta. Muito bem, mas eu quero ver você ter o espírito da letra. Porque a letra mata, o espírito vivifica. E você toma agora o espírito da letra e você vai saber o que é que João não pôde escrever. Branco. Ele não pôde escrever 7 trovões. Ele não pôde escrever as revelações dos 7 selos. Aquilo ali era dentro de 7 eras que ia vir cumprindo. E quando chegasse nos dias da voz do último, do 7º, do perfeito, de Brana, a voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, isto é, pregasse a sua mensagem, o segredo seria revelado. Bran, trovão, seria revelado. O novo nome seria revelado. Não é nos meus dias, foi revelado nos dias de William Branham. Aquele eram os dias da revelação. Apocalipse 10, de 1 a 7, foi o tempo da revelação, todos os mistérios. Mas foi revelado e ao mesmo tempo escondido, porque Deus disse, não diga a ninguém. Então estava escondido, revelado e escondido. Mas nos dias que João comesse o livrinho, então nós saberíamos o que era aquilo. Comer o livrinho, vou repetir, comer o livrinho é tomar as mensagens do profeta, ler e crer nelas. Você pega as mensagens, lê, crê, aí ela desce, o livrinho desce. Aí você comeu o livrinho. Você ouviu, a fé vem por ouvir. Isto é, a revelação da mensagem do 7º anjo vem por ouvir. A fé vem por ouvir, a revelação vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você tem que saber que os 7 selos, quando for abertos os 7 selos, diz William Branham, esta Bíblia se tornou nova. A festa das trombetas 36. Esta Bíblia se tornou nova. Por quê? Porque agora o Espírito veio à letra. Você tinha a letra, tendo a letra da Bíblia, ninguém podia nem olhar para o livro, Apocalipse capítulo 5. Nem podia olhar para ele. Mas quando o Espírito veio, o Espírito Santo, e entrou naquela letra, entrou no Apocalipse, nos dias da voz do 7º anjo, quando o Espírito Santo entrou naquela letra, então aquilo vivificou a Bíblia para nós. E se você puder entender que quando a mensagem de Deus veio à esposa nesse último dia, vem a João, quando você ouve a mensagem,
aquilo vivifica o que Brana falou. Quando você ouve Brana, vivifica o que Jesus falou. Quando você ouve João, vivifica o que Brana falou. São coisas que é para eleito, não é para qualquer pessoa. Irmão Brana diz assim: eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Eu não queria ficar colocando um pontinho em cada coisa dessa, mas quando a Bíblia diz os dias do Filho do Homem, indica os dias de Jesus e os dias do Filho do Homem em Brana. Quando o irmão Brana diz assim, será revelado nos últimos dias, isso também está indicando nos últimos dias Brana e João. É últimos dias. Se falar os últimos versículos de Apocalipse capítulo 10, aí você saberá que um dia foi para Apocalipse 10 de 1 a 7 e outro dia para Apocalipse 10 de 8 a 11. Nós não queremos falar que é nós que estamos certos. Estamos dizendo que a mensagem para esse tempo final, que a esposa de Cristo tem que ouvir, ela tem que ouvir a mensagem perfeita, porque nós não podemos negar este rapto. Não podemos, quer dizer, não posso negar os trovões, não posso negar os 7 selos, não posso negar que Jesus veio em carne outra vez em 1963. Não posso negar, não nego esse rapto, não nego essa vinda. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Foi nos dias de Brana, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio. Apocalipse, capítulo 8, cumpriu em Apocalipse 10. Por isso, irmão Brana diz assim: Apocalipse 10 era o 7º selo. Agora você tem Apocalipse 10, você tem 10 de 1 a 7, o 7º anjo, 10 de 8 a 11, o ministério de João. Essas coisas têm que acontecer. Se você nega Brana, você perde o seu rapto. Se você nega a mensagem de João, você perde seu rapto. Está tão claro, negando a fé de rapto. Você não sabia sobre essa fé de rapto na primeira e segunda etapa, não tinha. A fé de rapto veio na abertura dos selos. Eu estou lendo aqui a revelação do primeiro selo 75. A fé de rapto estava exatamente na abertura dos selos. Fé para ser arrebatado, fé perfeita, fé Brana. Talvez alguém diz: vocês são idólatras. Mas você fala tanto na Assembleia de Deus, você fala tanto na Batista, Adventista, Metodista, não fala? Eu falo Brana. Eu acho que é muito melhor falar nesta pessoa, que eu sei que Deus veio em carne, que Deus materializou aqui na terra. Por isso Deus era perfeito, e Deus é perfeito em 7. Vou repetir outra vez: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, não tem perfeição. Deus é perfeito no 7. Bran, é aí que está o perfeito, aí que está a fé perfeita. Fé perfeita não é pregada na primeira e segunda etapa. Aquilo está simplesmente mostrando que algo vai acontecer. Irmão Brana está pregando fé perfeita exatamente para isso, porque temos que chegar à perfeição, temos que chegar a esta revelação do rapto perfeito. Amém. Amém? Então, os últimos dias, o profeta dizia: eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias. Nos dias de Brana, nos dias de João. Últimos dias. Você vai na Bíblia, quando Paulo fala em 1 Timóteo, sobre capítulo 3, sobre os últimos dias. E o irmão Brana mostra que é exatamente esses últimos 2 milênios. Os últimos dias. Eram os dias de Paulo até Brana.
os últimos dias. Agora que o irmão Branham está dizendo que os trovões seriam revelados nos últimos dias. Aquilo que você não soube nos dias de Branham, você saberá nos dias de João. É a mensagem. João representa os crentes salvos, raptados. Foi o profeta que pregou isso. Nós não cremos porque somos incrédulos. Mas se for verdadeiramente crente, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aqui está, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos neste momento, nós não seremos capazes de fazê-lo. Irmãos, tinha uma fé para a cura divina, para a ressurreição. Branham tinha essa fé. Ele diz, com isso que nós temos, não podemos subir. Então, é uma fé terceira puxada. É uma fé da revelação dos trovões. É uma fé da terceira mensagem que ele estava pregando. Primeira, segunda e terceira puxada. Você não pode ficar parado lá atrás. Ele diz assim, ó, nós temos que ter fé. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. E ele era um homem que tinha fé para a cura divina. Mas ele diz, dificilmente podemos ter fé para a cura divina. Ele quer mostrar, se nós temos fé para a cura divina, não é suficiente ainda. Aí ele diz, nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E fé para ser mudado, você não pode sem os 7 trovões. Você tem uma mudança quando você aceita Jesus. Você tem uma mudança. Você nasce de novo. Mas quando você crê na mensagem do dia, William Branham diz assim, você tem que nascer da mensagem novamente. Não só nascer da mensagem de Cristo, mas da mensagem agora de Cristo em Branham. Porque sem Branham, as eras não são perfeitas. As pregações não são perfeitas. Quando chegou a era de Branham, a 7ª era, então ali aperfeiçoou aquelas 7 eras da igreja. Por isso hoje nós temos uma mensagem perfeita, porque nós estamos exatamente além dos 7. Nós estamos na santa convocação, que vem depois da 7ª era da igreja, a santa convocação. Nenhum trabalho fareis, é tempo de descanso. É tempo de você crer na palavra, descansar e se encher desta fé. Revelação. Fé é revelação. Aí eu não creio no batismo em nome de Jesus Cristo. Então você não tem revelação do batismo. Eu não creio que o 7º selo foi revelado. Você não tem revelação do 7º selo. Eu não creio que os 7 trovões já foram revelados. Então eu não tenho revelação dos 7 trovões, eu não creio. Eu não tenho revelação. Então, ninguém pode negar a fé, senão aqueles que nasceram para essa fé e depois ouve a palavra e nega. Não podia negar a Jesus se eles não fossem aqueles que Jesus chamou e depois eles negaram. Negou a Jesus, traiu a Jesus. Mas negando a fé do rapto, negando esta revelação de rapto, hoje, meus irmãos, precisamos aprender isso. Olha, e depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Enoque tipificava a noiva, 124 do primeiro selo. Enoque, Noé passou pelo período da tribulação, sofreu, tornou-se um bêbado e morreu. Mas Enoque andou com Deus. Agora, pela Bíblia você sabe, Enoque andou com Deus 365 anos. Pronto. Aí o irmão Branham aqui diz, ele andou 500, mas tudo você tem que levar para a Bíblia, certo? Ele andou com Deus 365 anos, diz a Bíblia no capítulo 5 de Gênesis. E não viu a morte, Deus o tomou para si. Amém. Deixa eu encerrar com estas palavras, mas Enoque teve um testemunho que agradou a Deus com a fé do rapto, com a revelação do rapto. Irmãos, não perca tempo, você
está crendo na mensagem, você crê num profeta e não crê que o 7º selo foi revelado? Você crê num profeta e não crê que o 7º selo foi revelado? É negar a fé. Brana era o 7º selo. Brana diz: cada mensageiro das eras representou um selo. E eu te pergunto, quem representou o 7º selo? Se Brana é o 7º mensageiro, quem representou o 1º selo foi Paulo, representante dos selos. Agora, Brana era o representante do 7º selo, e nesse dia ele não podia falar para ninguém. Agora, guarde bem, finalizando: Brana não pode falar, João come o livrinho, isto é, lê as mensagens, engole as mensagens pela fé, aquilo entra no ouvido, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a Bíblia, e ouvir os batismos em nome de Jesus Cristo, e ouvir o que Brana pregou, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome que Brana pregou. Então, a fé vem por ouvir. Se você não pode alcançar esta fé, você nega a fé do rapto, isto é, nega a revelação do rapto. Os 7 trovões estão revelados para isso. Então você não pensa: eu não estou tendo poder nem para orar e sarar minha dor de barriga, tem que tomar até um remedinho. Talvez você caia nesta e pensa: eu não tenho fé. Deus está exigindo de nós a fé para hoje, fé para o rapto. Não negar. Quando você diz que não crê que o 7º selo foi revelado, que o 7º selo foi revelado, que o 7º selo era Brana, quando você diz que não crê no novo nome Bran, quando Bran diz que o que é perfeito é Bran, que a perfeição é Bran, e você diz que não crê, você nega a fé do rapto, isto é, você nega a fé do rapto Bran, do rapto perfeito. Você negou a fé, você negou a mensagem dele. Então não adianta você dizer que crê na mensagem, e logo você pode fazer uma oração e Deus te abençoar, Deus te curar, tirar as maiores doenças, afastar de você, mas você com esta fé não vai no rapto. Entende? Você precisa da fé de rapto, que é fé de rapto, por isso não se pode negar a fé, que é a revelação do rapto. O profeta diz: rapto é uma revelação, quer dizer, você tem que crer. Revelação, fé, você precisa de crer. O rapto é uma revelação, e você tem que saber que revelação é o rapto. É a revelação do mistério, é a revelação dos 7 trovões. Isso que é o rapto. Aí você fica achando que não tem fé para o rapto. Você crê na mensagem, você crê no que Brana revelou, você crê nos 7 selos pregados e revelados, você crê no novo nome. Não foi à toa que Deus diz: o seu nome está escrito sobre toda a montanha. Quantas letras tem seu nome? Para que Deus perguntar para ele e dizer para ele assim: eu te dou um sinal eterno? Quantas letras tem seu nome? Ele diz: eu não entendo esse sinal eterno. Se eu olhei para a montanha, eu não entendo isso. Aí Deus disse para ele: quantos picos tem um monte? Ele diz: 7. Quantas letras tem seu nome? 7. B-R-A-N-H-A-M. O nome dele estava escrito na montanha. Quando Jesus morreu, o nome de Jesus estava escrito, ou Yeshua, estava escrito nas montanhas. Sabe o que aconteceu quando ele morreu? As rochas fenderam, as pedras rolaram, e o centurião ao pé da cruz diz: verdadeiramente este era Filho de Deus. Eles não podem ver, este é. Você encontra com Pedro, ele diz: tu és, não tu vais ser, não tu eras, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é Pedro, o revelado. Mas o centurião romano ao pé da cruz, vendo aquele espetáculo, olha o que aconteceu.
O meu povo matou esse homem. E agora, olha as pedras, olha as montanhas. O nome estava escrito, você diz, prova, é fé. E eu posso provar do irmão Brana. Não posso provar de Jesus, mas aconteceu a mesma coisa nos dias de Cristo. Quando ele morreu, rocha, revelação, estourou, rolou pedra daquelas rochas. Este verdadeiramente era Filho de Deus. Então você tem que crer hoje, antes de você falar, aquele povinho foi embora, verdadeiramente eles eram o povo do rápido. Você está ao pé da cruz, ao pé do rápido, e não pode ver. Você está com a mensagem na mão, estudando a mensagem, e não pode ver centurião romano dentro da mensagem, ao pé da mensagem, e não pode falar como Pedro falou antes: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O centurião romano foi falar depois, verdadeiramente, ele era o Cristo. Depois, que Deus te ajude a ter luz dessa mensagem e não negar a fé, a revelação para o rápido. Esta é a mensagem que foi pregada por Brana, comida por João e por nós. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pela palavra que o Senhor sempre dá. E quando o Senhor dá uma mensagem, não quer dizer que nós somos alguma coisa, mas que o Senhor é tudo. Estamos certos disto, porque o Senhor usa a fraqueza para poder trazer sua força. Manifesta esta bênção na vida do meu irmão, da minha irmã, que eles não venham negar esta revelação. Quem está me ouvindo, Senhor, que não venha negar esta revelação, mas venha crer, aceitar, de eu creio no novo nome, eu creio nesta mensagem, eu creio na mensagem de João, eu creio na mensagem da esposa, eu creio que está tudo revelado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.